E aí pessoal, sejam todos bem-vindos para mais aqui um vídeo e nós hoje vamos aprender a analisar circuitos em corrente alternada. Mas, primeiramente, antes disso, nós devemos ter uma breve introdução, uma breve aula de como é que funciona os circuitos em corrente alternada, para assim poder ser fácil resolver qualquer exercício relacionados ao tema, certo? Então, vamos lá. Nós já aprendemos sobre corrente contínua, que é aquela corrente que não altera, por isso diz-se contínua, que é aquela que encontramos em baterias e por aí vai. Mas, na verdade, na realidade, a corrente que chega nas nossas tomadas e por aí vai, elas são correntes alternadas. Na verdade, é uma corrente alternada. Uma corrente alternada é aquela que aparece em forma de uma onda sinusoidal, é aquela que altera em função do tempo. Mas alterar como? Vamos lá fazer aqui dois gráficos, né? Vou fazer aqui dois gráficos muito feios, só para poder ilustrar. Tendo este gráfico, dizemos que isto aqui é uma corrente contínua, ok? Porque vai em uma linha reta, embora que esta não seja exatamente uma linha reta, já ver se posso retificar isto, está muito feio. Então, supondo que este é o gráfico, né? Então, diríamos corrente contínua ali onde temos simplesmente uma linha reta, onde corrente que não vai alterar em função deste tempo. Mas, quando se trata de corrente alternada, o nome em si já fala. Normalmente aparece-nos desta forma um gráfico, mas onde a corrente vai alternar ou vai alterar em função do tempo. Normalmente altera em função como se fosse uma onda sinusoidal. Normalmente é uma onda sinusoidal. Aparece desta forma, em que o gráfico ou a corrente vai oscilar para a parte positiva, supondo que esta parte positiva essa é a nossa parte negativa do nosso gráfico, ele vai subir até um ponto máximo e vai descer, vai chegar no ponto zero, que é o ponto de origem, né? E vai descer até o seu ponto mínimo. É assim como ocorre. Oscila exatamente desta forma. Só que essa oscilação aqui acontece claramente em função do tempo. Mas que tempo é esse? Depende. Na verdade, normalmente em estrangeiros, né, outros países, né, na verdade, constata-se 60 Hz de frequência e outros lugares 50 Hz de frequência. Agora, o que é frequência? Na verdade, a frequência é dada por quantas vezes a nossa corrente oscila por segundo. Quantas vezes ela faz uma volta completa. Vamos lá. Quando ela vai para cima e vai para baixo e chega neste ponto aqui, nós dizemos que ele fez uma volta completa. Então, esta volta completa faz-se em função do tempo. Como é que nós podemos calcular esse tempo? Então, vamos lá. Acho que melhor seria falarmos sobre o período. Lembrando, vou aqui escrever, né? Nós temos frequência e temos o período, que é dado por t. O período é qual é o tempo que levou para fazer aquela volta completa. Sabemos que volta completa é esta, né? Em que sai do ponto zero, vai para o ponto máximo positivo, né? No ponto máximo positivo, e desce até o ponto zero, ok? Foi para o ponto positivo e voltou. Agora, vai para baixo agora, desce para um ponto mínimo aqui, e depois de ir para o ponto mínimo, volta para o zero. Então, fez uma volta completa. Então, o tempo que leva para fazer essa volta completa, nós chamamos de período. Mas, como normalmente a frequência que constatamos nas nossas residências é 50, 60, uma pessoa que, vamos lá supor que seja 50 Hz de frequência. Então, como é que eu vou saber, como é que eu sei, como é que eu posso calcular o tempo que levou para sair deste ponto até este ponto aqui? Vai ser da seguinte forma. Sabemos muito bem que pela fórmula, preste atenção na fórmula, o período diz que é o inverso da frequência. Isso então nos diz que o período vai ser igual a 1 sobre a frequência. A frequência é de 50 Hz. Fazendo isto, dá-nos exatamente 0,02 segundos. O que significa que para fazer uma volta completa leva somente 0,02 segundos. Ou seja, muito difícil de você poder observar isso. Por exemplo, as nossas lâmpadas, vamos lá. As nossas lâmpadas, nós estamos a ver toda hora elas a acender, mas na verdade elas estão a oscilar, porque a corrente não é contínua, a corrente é alternada, mas nossos olhos apenas veem aquilo que, olha, ali é corrente contínua praticamente, porque eu não vejo a lâmpada a desligar e a se desligar ao mesmo tempo. Vamos lá supor que você vai para o seu quarto e você desliga e liga uma lâmpada, ok? Você liga e desliga. Você vê a lâmpada a se desligar e a lâmpada a ligar, certo? Mas na prática, em corrente alternada, por este
desliga, liga, desliga, liga ser muito maior de 50 vezes por cada segundo, como é que eu sei que é 50 vezes por cada segundo? Olha só, a frequência é de 50 Hz. E a frequência nos diz quantas oscilações está a acontecer por um segundo, certo? Consegue observar isso? Por um segundo, qual é o número de oscilações? Quantas vezes, por exemplo, a nossa lâmpada liga e desliga em um segundo? É 50 vezes. Imagina só, em um segundo girar ou ligar e desligar 50 vezes. Oh, tem que ser uma coisa muito, mas muito rápida, né? Então, rápido, quão rápido? 0,02 segundos. Ok? Então, é basicamente isso. Existe frequência, existe período. Frequência é quantas vezes o liga-desliga acontece por um segundo. Acontece 50 vezes por segundo ou por outra 60 Hz, que é 50 vezes por segundo também, que é uma coisa que você não vê lâmpada a ligar e a desligar. E aqui temos o período que nós calculamos, que é qual é o tempo necessário que precisa-se para se fazer uma volta completa, para a corrente sair do ponto mínimo e do ponto zero nesse caso, ir para o ponto máximo, ir para o ponto zero e depois ir para o ponto mínimo e por aí por diante. É basicamente assim. Agora, nós lá na corrente contínua, dizíamos simplesmente, usamos a lei de Ohm. Da corrente alternada também teremos a lei de Ohm. Dizíamos que a lei de Ohm poderia ser dado como, por exemplo, resistência sendo igual a tensão sobre a corrente, ou também podes fazer a corrente sendo igual a tensão sobre a resistência, ou também pode dizer que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, ou corrente vezes a resistência, que é a mesma coisa. Usávamos assim. Aqui também é a mesma coisa, só que vamos tratar de números complexos, né? Certo? Números complexos quais são? Números complexos são aqueles que apresentam a seguinte estrutura. Eles normalmente são apresentados por uma parte real, vamos lá supor que posso colocar assim um número complexo x, por exemplo. Posso colocar que teremos uma parte real, mais uma parte, mais ou menos, né? Uma parte imaginária. Parte real, ele onde aparece número 10, 20, 40, 50, é uma parte real. Menos 10, menos 20, é uma parte real. Mas agora, parte imaginária, aparece um qualquer número 10, 20, 40, 50, mas apresentando um i em frente. Ou seja, vou dar um exemplo do número complexo. O número complexo é dado, vamos lá, 10 mais 40i. Isto aqui é um número complexo. Esse I significa imaginário. Então, os dados, por exemplo, o número da corrente, o valor da tensão, etc., muitas das vezes vai aparecer desta forma. E em números complexos, nós temos números complexos representados na forma polar e na forma retangular. O que significa isso, polar e retangular? Na verdade, quando se fala de forma polar, o que você tem que aparecer na tua mente é ângulo. Tem a ver com ângulo, isto aí. E quando se fala de parte retangular, você tem que pensar que apresenta-se desta forma como vimos aqui. Então, quando se trata de retangular, vamos lá supor, podem dar uma determinada corrente dado por 2 mais 4i. Isto é o valor de uma corrente. Então, temos a parte real e temos a parte imaginária. Mas na forma polar aparece ângulo. Normalmente aparece assim, por exemplo, pode vir um 2 com ângulo, nesse caso a corrente, né? Com ângulo de qualquer coisa, mesmo que seja 39 ou 40 e tal, amperes nesse caso. Aqui também, amperes, né? Porque é corrente. É assim como apresenta-se, da forma polar ou na forma retangular. É isso que muda. Quer dizer que as suas operações, o que muda é que você vai precisar fazer operações com esses números complexos, mas é a coisa mais fácil do mundo e você não precisa se preocupar. Se querem aprender, realmente fiquem neste vídeo e todos vocês vão aprender como é que se resolve isso. Então, na prática, podemos ir para um problema. E só para recordar aqui, quando se trata de análise complexa, né? Muitas das vezes aparecem os componentes que aparecem lá no nosso circuito. Antes, nós tínhamos um circuito simplesmente com o quê? Fonte de tensão, um resistor, é para uma fonte de corrente e por aí vai. Mas em corrente alternada, isso é em corrente contínua, né? Mas em corrente alternada, muitas das vezes os circuitos que nos aparecem, sim, mantém a corrente, mas é corrente alternada agora, né? E pode manter a resistência. Mas, muitas das vezes, acrescenta-se dois elementos essenciais. Dois elementos essenciais, que é um indutor e um capacitor. Capacitor, normalmente, é representado por este símbolo aqui. Ok? Ou também pode ser representado por este símbolo aqui. Enquanto que o indutor é único símbolo, é representado
por este símbolo aqui como se fosse uma bobina, né? Um enrolamento de fios. Isso não vou entrar em detalhes agora, né? Oh, desculpa aqui, vou concluir o exercício, né? Normalmente aqui temos um resistor, pode apresentar aqui um capacitor, pode apresentar também um indutor no único circuito. E aqui também esses elementos possuem os seus valores. Nós sabemos que esses indutores apresentam uma reatância. Em outras palavras, isso aqui tem resistência lá dentro. É como se fosse um resistor, mas em corrente. Epa, não vamos falar que é um resistor, porque resistor é este, né? Mas podemos dizer que aqui o símbolo é dado em ohm, aqui o símbolo é dado em ohm, nesse caso o seu valor numérico, né? Aqui também é dado em ohm, que simboliza que ambas aqui funcionam como resistências, mas em corrente alternada, certo? Vamos lá então, entender uma coisa. Aqui normalmente nos aparece 10 ohms. Sempre vai aparecer 10 ohms, 20 ohms, tudo bem. Mas esses dois valores aqui, muitas das vezes, como eu disse, que esses só encontramos em corrente alternada, e é na corrente alternada onde usamos valores complexos. E por esse caso, muitas das vezes podemos encontrar esses valores aqui representados em forma complexa. Como, por exemplo, podemos encontrar um resistor, ou desculpa aqui, um capacitor, dado por 2 mais 4i ohms. Isso aqui é um valor, mas um valor complexo. O que devemos entender é isso. Enquanto no resistor nunca vai aparecer um valor complexo, porque não é isso. Aqui é como se tivéssemos um número, né? 10 mais 0i. Se fôssemos a representar em forma complexa, 0 não precisa escrever, então fica somente o 10. Por isso não tem parte imaginária. Enquanto aqui pode sim ter parte imaginária e parte complexa, como também pode ter simplesmente a parte complexa e só apenas a parte imaginária. Aqui não tem problema. Ou seja, posso representar aqui simplesmente 4i, que também está na parte complexa, não tem problema. Pode ser somente 4, que também não tem problema. E pode ser tudo junto, né? A parte imaginária como a parte complexa, certo? Então, vamos lá entender. Isso aqui, como um indutor também, é dado em ohm, mas também pode se representar em outra forma. Podem dar esse valor, por exemplo, na forma polar. Podem dar sendo 5, por exemplo, com ângulo de 90. Isso chamamos de ângulo de fase. Ângulo de fase 90. Simples quanto isso. Depois disso, o que vocês também eu gostaria que vocês entendessem é que esta forma aqui de representar esses valores dessa forma polar e por diante, isso aqui é representação do circuito na forma fasorial, na forma de fasores. Na lógica, também aparece um tipo de problema, né? Uma forma de representação, que dizem assim que em corrente alternada também, muitas das vezes, é usado para representar a corrente, por exemplo. Vamos lá, a tensão, por exemplo. A tensão pode ser representada como a tensão máxima vezes o seno da frequência angular vezes o tempo mais o ângulo de fase. E também a corrente pode ser dado como corrente máxima vezes o seno da frequência angular vezes o tempo mais o ângulo de fase. Simples quanto isso, também pode se representar assim. Por exemplo, podem te dar valores aqui, né? Vamos lá supor que te deem um valor, um exercício, que dizem assim, olha, tá aqui esse problema, vamos lá. Posso colocar aqui um valor, por exemplo, atenção, sendo igual a... Aqui é representação também de valores em forma complexa, é análise de circuito na forma complexa, mas esta é uma outra forma de representação, que normalmente é a primordial, que aprendemos logo no início dessa matéria. É esta forma aqui, onde nós temos o valor. Essa é uma forma de expressão na forma analítica. Lembrando, olha aqui, presta atenção, temos representação de forma analítica e forma complexa. De forma analítica é esta. Posso colocar até aqui representação analítica. Analítica é esta aqui. Agora, a representação de forma complexa é aquela que está aqui em cima, onde temos a parte imaginária e parte real, etc. Por aí vai, que tem a ver com a parte imaginária ou com o ângulo. Se formos no polar, se formos no polar, tem a ver com o ângulo. Se formos no retangular, tem a ver com o número imaginário i. Ok? Tudo bem. Agora, o que, quero que você entenda aqui? Tem nome dessas coisas aqui. Isto aqui é tensão máxima. Tensão máxima. Ok? Do seu circuito.
E este é o seno. Isto aqui é uma regra. Ter seno aqui. Pode ter seno ou pode ter cosseno. Normalmente tem muito apresentado em seno, né? Mas você pode encontrar em cosseno que não tem problema. Não precisa te baralhar só por ser seno, né? Ou por ser cosseno. É a mesma coisa de forma calcular. Isto que está aqui, este W que vocês veem aqui, chama-se de frequência angular. O que é frequência angular? Na verdade, se representa a velocidade da oscilação. Oscilação é aquelas ondas ali, a velocidade da oscilação daquelas ondas. Mas isso não precisa você entrar muito em detalhe, né? Então, só sabemos que este aqui chama-se frequência angular. Este é o tempo que todos já conhecemos, né? E este aqui é o ângulo de fase. Ângulo de fase, se é 90, se é 70, isso vai depender do teu problema. E aqui é igualmente, se é a corrente máxima, o seno, etc. Por aí vai. Então, temos esse problema, você sabe que isto aqui é a tensão máxima, porque aparece logo no início, né? A multiplicar com o seno. Esta é a corrente máxima, este é o seno e este é o argumento do seno. No argumento do seno temos o primeiro valor, que é a frequência angular. Temos o tempo, que já conhecemos, e temos aqui o 80, que é o ângulo. E se te pedisse, olha, então, meu caro estudante, eu quero que você represente isto aqui, mas na forma fasorial. Aqui está na forma analítica, então volte para a forma fasorial, ali onde tem ângulo de fase, por exemplo. Normalmente, o primeiro passo que nós fazemos é levar. Sabemos que quando queremos representar, por exemplo, na forma polar, né? Nós devemos saber primeiro qual é o módulo, ou aquela parte onde aparece o número, né? Supondo, vou voltar aqui para cima, temos aqui a parte do módulo, a parte que aparece o número, temos aqui a parte que aparece um ângulo. Então devemos saber qual é o módulo e qual é o ângulo. Ângulo você conhece, por exemplo, aqui. Você conhece o ângulo? Ah, sim, conheço o ângulo é de 80, claro. Então o ângulo é de 80, você pode saber que o ângulo é de 80, ok, então você pode fazer o seu problema assim. E colocar aqui 80, que é o ângulo, certo? Mas te falta saber qual é a parte real aqui. Qual é a parte, o número que há de estar aqui? Oh, é fácil, é aquela tensão máxima ou aquela corrente máxima, que é este valor, que consequentemente é este valor. Ah, pronto, então só chegar aqui, colocar 10, é exatamente isso, já está. Já representaste na forma polar, então já podes começar a analisar o circuito desta forma. É simples, meu caro amigo. E da mesma forma aqui embaixo, podes ter esta situação aqui, onde tens 10 e o ângulo de 90. Você vai colocar 10 é o módulo e o ângulo de 90 é o ângulo de fase. Simples quanto isso, meu caro amigo. Então, é assim como nós representamos os circuitos em corrente alternada. Então, eu espero que tenha sido claro o suficiente para você poder entender e juntos na próxima aula, que é daqui a pouco, vamos poder entender como é que se calcula então na prática esses problemas, porque se você aprender como é que se calcula na prática os problemas prontos, você já consegue começar a se virar. E todos esses conceitos que está tudo teórico, você vai conseguir aprender na prática depois que você começar a resolver exercícios. Então, esta foi a aula inicial e vamos juntos para a próxima aula.